Seja um apoiador do canal e tenha acesso a entrevistas inéditas. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. São mais de 2.000 entrevistas para você assistir online, ou fazer o download, com apenas um clique. Ele é zoólogo, vai falar aqui sobre a evolução e a origem do homem. Eu vou começar com Mário César Cardoso de Pina. Mário César, você é zoólogo. Olá, tudo bem? Tudo bom. Você é zoólogo de profissão mesmo, quer dizer, você... Isso, sou formado em biologia, com pós-graduação em biologia evolutiva, com especialização em zoologia e uma carreira universitária de pesquisa e ensino. Ah, pois é. Como é que é feita essa pesquisa? Hoje em dia você continua como pesquisador? Continuo lá no Museu de Zoologia da USP. Você é vice-diretor no museu? Não, né? eu fui por uma época, agora eu não sou mais, tenho um mandato e acabou já há alguns anos. Então, agora eu sou professor titular do museu e tenho feito quase minha carreira inteira lá, né? Você viu a incrível Jornada Humana? Eu vi esse documentário, gostei bastante, muito bom. Qual é a teoria mais aceita sobre a origem do Homo sapiens? Olha, o Homo sapiens é uma espécie de primata africano, de grande primata africano. Nossos parentes mais próximos são o gorila, chimpanzé. Os primeiros chimpanzé, depois o gorila, né? Lembrando que chimpanzé tem duas espécies, muita gente não sabe disso. Né? Ah, é? Tem o chimpanzé que a gente conhece normalmente, aquele que se vê em todo lugar. E tem uma outra espécie muito menos comum, que é o bonobo. O bonobo é muito semelhante. Ele é parecido com o chimpanzé, ele dá do outro lado do Rio Congo. É o chimpanzé de um lado, ele do outro. Então E eles não se encontram. ele vive também em comunidade, Ele vive não é? também em comunidade, só que ele é muito diferente do chimpanzé normal em comportamento. Porque o chimpanzé normal, ele até parece um pouco com a gente nesse aspecto, ele faz guerra, por exemplo, os conflitos são resolvidos com muita violência. Né? Mas Qual deles? O chimpanzé normal, o que a gente conhece, da chita e tal, né? Aquele chimpanzé que se vê em zoológico. O bonobo é o contrário, ele resolve todas as tensões sociais por sexo. Pois é, ele transa muito diferente. o dia inteiro. Exato. E você acha que é mais diferente do que a gente? É mais diferente que a gente. Porque eles realmente resolvem todos os conflitos com base em comportamento sexual. Inclusive, quando você coloca bonobo em zoológico, é uma coisa meio embaraçosa, né? Porque as pessoas ficam vendo, ele é muito parecido com a gente, parece uma pessoa quase, né? Então você vê aquela coisa, os bichos fazendo o dia inteiro aquilo, né? Tem sexo oral, tem sexo de todo tipo que você possa imaginar. E sexo homossexual também, né? Não tem negócio de... rola de tudo. Pedofilia também, tem de tudo. Então é esse negócio ali para o público ver as criancinhas, as mães tapando o olho das criancinhas para não ver certas coisas, o que aquele macaco está fazendo com a cabeça entre as pernas do outro, esse tipo de coisa, né? Mas estão brincando, é uma brincadeira. Então, em zoológico, geralmente... não mas deixa está de ser comendo a mãe, verdade, né? mas é brincadeira. Pois é, então é um bicho que em zoológico causa certos problemas. O chimpanzé normal é mais bem comportado. Né? Mas parece que... É mais ou menos que nem filme, né? Então, se aparece violência, não tem problema nenhum, né? Pode decepar 500 cabeças, é livre a classificação do filme. Agora, se aparece alguém pelado, aí é 18 anos. Né? Isso eu acho um absurdo, né? Cenas de sexo em potencial. O que quer dizer isso? É qualquer cena que está no restaurante, olha para outra, coisa. Oi, tudo bem? Pois Aquilo vai rolar. Exato. Mas o negócio do bonobo também, eles se reúnem, se agrupam quase como uma família humana também, não é ou não? Sendo que é com uma vista bem larga, eles são um pouco diferentes, só vão transando. Eles são uma sociedade mais matriarcal, né? Eles não têm aquela figura do macho dominante, né? Eles têm uma hierarquia, como no chimpanzé e como na gente, mas já a hierarquia neles é muito matriarcal. É a fêmea dominante que dita as regras. Agora, não há uma hierarquia na evolução, ou seja, não é pelo fato de nós sermos seres pensantes que quer dizer com isso que a gente seja o mais evoluído. Não, de maneira nenhuma. Isso é uma das grandes concepções erradas sobre a evolução, que você encontra até às vezes em livros didáticos, em pessoas que deveriam entender melhor do assunto, mas não, elas disseminam essa visão errada de que a evolução tem uma direção, a evolução tem, digamos, um caminho pré-determinado em direção a alguma coisa que é o fim da evolução. Esse fim da evolução normalmente somos nós ou algo parecido com a gente, né? Isso não é verdade, a evolução é puramente ramificativa. Duas espécies se separam e cada uma delas segue seu caminho. E vão embora. Não tem propósito, não tem direção definida, tudo depende das circunstâncias locais.
A gente tende a pensar que nós somos mais evoluídos, entre aspas, do que os outros organismos que coabitam esse planeta com a gente, porque somos nós. É uma visão puramente chauvinista, né? Se nós fôssemos outra coisa, nós pensaríamos outra coisa sobre isso. Então, e muita gente não sabe que, por exemplo, nós somos tão orgulhosos do nosso cérebro, né? Cérebro grande e tal, por isso que a gente domina boa parte do planeta. Muitos organismos têm cérebro grande também, até maiores que o nosso, né? Você vê, baleias têm cérebro maior, golfinho tem cérebro maior que o nosso. Muitos bichos têm, mesmo proporcionalmente ao corpo, o cérebro. Até alguns peixes têm cérebro maior que o nosso. Então, cada espécie segue a sua linha de evolução e não existe uma direção pré-determinada. A espécie pode estar muito bem adaptada ao seu meio, tudo perfeito, de repente cai um meteoro e extingue ela, acabou. Não tem... Mas a mão o mérito do homem, intrínseco dela não a mão do homem nada. também extingue muita coisa. A mão de espécies extingue outras espécies. Essa é uma das principais, a mão das espécies extingue outras espécies. Claro. A invasão de espécies, por exemplo, introduzidas, extingue frequentemente uma biota já existente, bem adaptada ao seu meio. Então isso é normal. Agora, o que a gente está fazendo com o planeta é que a escala do que a gente está fazendo é muito grande e muito rápido nesse momento. Né? Então agora, esse é o perigo. Esse novo mamífero que descobriram agora, que dizem que é uma mistura de gato com urso... Isso foi a maneira que eles encontraram de fazer um pouquinho de publicidade. Na verdade, não é bem assim, não. Mas se fosse, quer dizer, o gato é que queria comer a ursa, porque senão a gata morria. Ia ter certos problemas. Vamos mostrar a foto aqui? No parto também. Muito bonitinho. Vai lá, né? Para ver se ele não te come. Não come não, ele é desse tamanho, é pequenininho. Né? Você pode fazer quer dizer que não tem nada a ver de ser gato com... Não, é só a aparência geral que o pessoal resolveu falar que era parecido com isso, para vender um pouco. Isso aí é parte de um grupo bem conhecido, é parente do nosso coati, por Olinguito, exemplo. É o mesmo grupo, é a mesma família de mamíferos do coati. Mas foi descoberto recentemente? Esse aí foi. Esse aí realmente é uma descoberta interessante, é uma espécie nova, existem muitas espécies novas. As pessoas não imaginam quanta espécie desconhecida tem nesse planeta ainda. Eu fico fascinado com Galápagos, que pelo fato de não ter predadores, tem isso, bichos Galápagos tem muito bicho que só existe lá. Eles colonizaram a ilha e, como é muito isolado, eles acabaram virando outra coisa. É assim que especiação ocorre, ou seja, a formação de espécie nova. Muita gente não entende como é que isso acontece, mas especiação não é assim. De repente alguém nessa plateia grita, sofri uma mutação, especiei, cria asa e sai voando. Não é assim. Mas era bom. Pois é, os filmes não ajudam muito nisso, né? Na verdade, especiação é um processo populacional. Ele vai acontecendo na população aos poucos. Por exemplo, se houvesse uma guerra nuclear, ficássemos só nós no mundo aqui, isolados do resto do mundo, e esperassem 1 milhão de anos, se a gente não tivesse extinguido, a gente ia ser uma coisa bem diferente. Entendeu? Então, é aos poucos que vai acontecendo dentro da população. Não é uma coisa repentina. Existe uma lenda, não sei se é lenda ou se é real, por exemplo, um cachorro, se você cortar o rabo dele durante gerações, chega uma hora que ele nasce sem rabo. Não. Não, né? Não acontecerá. Não. Mas há o cruzamento entre cães diferentes, quer dizer, de origem diferente. As várias raças de cachorro que a gente vê, elas são todas a mesma espécie. Mas elas são muito diferentes. Se você olhar a morfologia delas, elas são mais diferentes do que muitas outras espécies de canídeos selvagens. Como é que elas não são outras espécies? Pelo seguinte, porque essas espécies, essas raças de cachorro, elas foram selecionadas pela gente. Então a gente mudou as coisas que a gente acha importante. Para cachorro, a aparência não é importante, é o cheiro que é importante. Para eles todos se reconhecem como a mesma espécie. O cheiro, o olfato, por exemplo, sempre pelo cheiro. Um cachorro é capaz de reconhecer o seu cheiro e o cheiro de todos os cachorros que estão em volta na vizinhança só pelo xixi que ele faz no poste. O negócio de marcar o território. Deve ser uma coisa incrível, né? É engraçado imaginar um sentido que nós não temos nada, né? Não há o olfato para nós é uma assim. coisa muito michuruca, né? A gente percebe algumas coisas. Para um cachorro, não. Um cachorro que, se você chega em casa, reparou, não sei se você tem cachorro, mas você chega e vem cheirar seu pé. Por que ele está interessado naquilo? Porque ao cheirar seu pé, ele sabe onde você foi, com quem você andou, se você encontrou outro cachorro ou não, ele sabe tudo. É como se fosse uma TV de plasma na frente dele, dizendo tudo que você fez durante o dia. Seu cineminha está ali. Ele sabe tudo que você fez. Só pelo cheiro ele distingue isso tudo. Mas se for um cachorro traíra, você está frito, né? Mas felizmente eles não têm capacidade de comunicação verbal, então tudo bem, né? Você está seguro. Agora, para nós o que é importante é visual, né? Nós somos bichos visuais, como a maioria dos primatas, aliás. Então mudar o aspecto do cachorro não significa muita coisa para eles. Agora me explica uma coisa, Mário. Eu vi um documentário, até pedi para mostrar um trecho aqui, falando do caranguejo ferradura, que é um bicho mais ou menos desse tamanho. Vamos mostrar, por favor, ali eles... Tem aí, Vinem. $400 million years ago, the first land animals pulled themselves out of the sea.
400 milhões de anos. Ah. They were the ancestors of the arthropods who dominate our planet today. And each spring, on the highest tides of the full and new moons, a similar spectacle still occurs. These are horseshoe crabs, some of the most primitive arthropods alive today. They're here to breed. The males are 2/3 the size of their mates and cluster along the water's edge as the females arrive. Clinging to the female's shell, he's pulled up the beach, fertilizing her eggs as she lays. Tá ok, aqui já dá para eu perguntar. Porque eu vi um documentário sobre isso na BBC, que mostra documentários incríveis. Que chega as fêmeas chegam na praia e, de repente, vem assim 100 machos e começam a semear, quer dizer, a sapecar esperma em cima daquela fêmea, quer dizer, acontece uma verdadeira suruba, são 100 para uma, coitadinha, que é para não ter erro, quer dizer, ela vai sair dali grávida. Voltam, os que conseguem, que não estão exaustos, voltam para o mar, mas não são todos, muitos morrem. É impressionante isso, como é a coisa da natureza, que é a preservação mesmo da espécie, né? Quer dizer, para não ter erro, acontece aquela surubada na beira da praia, e aí não tem como ela escapar, né? Isso é uma característica de todo animal, né? É, só você pensar assim. Nós, hoje em dia, todo mundo aqui nessa sala, a única coisa que se pode dizer sobre a nossa linhagem evolutiva é que nenhum dos nossos ancestrais diretos deixou de se reproduzir, desde a origem da vida. É claro. É uma longa linhagem. Você sabe que é por isso que eu não entendo o negócio de teoria criacionista, pelo seguinte, eu acho que é um milagre muito maior, uma força criativa, um Deus, que de repente cria uma célula dentro d'água e que de repente vai se transformando tanto em borboleta, quanto em elefante, quanto em gente. Eu acho que isso é uma coisa muito mais, um milagre muito mais espantoso do que chegar e fazer o homem de barro, como ele não tem umbigo, faz um buraquinho no... Pelo amor de Deus, né? Mas realmente... Também eu concordo. E nos Estados Unidos tem faculdades que obrigam a ensinar as duas coisas como se a teoria da evolução ainda fosse teoria, e hoje em dia não é, né? Ela é teoria no sentido de qualquer coisa científica é teoria, né? A ciência é feita de teorias. Se você me perguntar qual é a diferença principal entre religião e ciência, é que a ciência não tem verdades absolutas. Tudo é questionável. Então você sempre tem dúvidas sobre as coisas. Isso é teoria. Teoria científica é assim. Quando você diz o que é descrever uma teoria de uma hipótese, uma teoria é um corpo de conhecimento concatenado, logicamente concatenado, que explica uma parte do mundo. O que é uma hipótese? É um pedacinho dessa teoria que vai prever alguma coisa que você ainda não conhece e você pode verificar. É isso. E o que é fato? Fato é uma coisa mais popular, né? Eu gosto de uma definição de fato que é o seguinte: fato é uma afirmativa tão corroborada por evidências independentes e numerosas que qualquer discordância dela normalmente é sinal de burrice. Ou de maluquice. Ou de maluquice, ou de má intenção, né? Tem várias coisas. Você falou do negócio Eu acho que o ser humano também é a espécie dominante do planeta pela capacidade de comunicação verbal e, ao mesmo tempo, de andar. Enfim, tem várias características que fazem com que seja a espécie dominante no planeta. Eu acho que a principal característica dominante, aí a gente tem que ver também, dominante em que sentido, né? Em que plano? No nosso plano de ação, realmente, nós somos. Agora, quem domina o mundo mesmo é a bactéria, né? A bactéria que domina o mundo. Claro. O que Mas tem você de perguntar bactéria... para o Wagner, que ficou no hospital agora em Vancouver. No caso, foi vírus, né? Porque gripe foi vírus. Eu ia até falar disso, porque os vírus estão sempre evoluindo, né? A evolução em tempo real é vírus. Vírus, bactérias, são essas coisas. Porque o tempo de geração é muito rápido. Então você vê todas as mudanças acontecendo. O vírus da gripe, todo ano aparece uma cepa nova. Como é que aparece? Eles se recombinam, geralmente na região da China, em que tem muito porco, pato, galinha, gente, tudo junto, numa relação de porco e gene, passando para lá e para cá. Os vírus se remontam a partir de pedacinhos dos genes desse e infestam o mundo inteiro. Agora, mas o homem terá um dia a possibilidade
de dominar as bactérias, ou não? Eu acho que não, acho isso. Nunca. Os vírus difícil. Também não? Também não. É muito difícil. Ainda mais que nós dependemos deles, né? Assim, claro. A gente sem bactéria não vive, a gente sem vírus não vive. E não se conhece sequer a diversidade dessas bactérias. No nosso braço, entre a mão e o cotovelo, tem 500 espécies de bactérias vivendo na nossa pele, e do cotovelo ao ombro tem mais umas 600 ou 700. A maioria desconhecida e são diferentes as daqui. Num prato de comida, quantas tem? A população, no prato de comida quente ou frio? Os dois. Se for muito quente, aí não vai ter nenhuma viva. Mas vão ter os esporos, né? Olha, num prato de comida deve ter, digamos, uma ordem de grandeza, ou seja, mais 10 vezes mais do que toda a população da Terra em bactérias. Um prato de comida morno ou frio. Num sanduíche na sua de boca, pernil na nossa boca. Nesse botiquim. momento, eu suponho que você não tem escovado os dentes nos últimos 10 minutos, né? Como eu também não. Eu não só aconteceu. de 15 em 15. Pois é, só eu também. Então tá bom, só de meia hora. Então, pois é, então, na nossa boca agora, a população de bactérias é maior do que a população humana da Terra. São vários bilhões de bactérias. Quer dizer, se eu der uma cuspida aqui, estou matando, fazendo um genocídio. Você está fazendo genocídio de bactérias, Mas elas não se importam muito, porque elas vivem bem pouco, né? Então... Mas sanduíche de botiquim de pernil, aquele que é mais gostoso que você faz em casa, que tem bactérias que em casa você elimina. Não então elimina, o gosto tá não é lá, igual. Tá tudo lá. Não, você vai comer do mesmo jeito, né? Mas o gosto sim, você acha mais gostoso, é a bactéria. Não é a mão de quem faz, é a bactéria. É um bom tempero. É impossível a gente ter essa ilusão de que tem coisas higiênicas e assépticas. Isso não existe, né? Nem ambiente cirúrgico tem. Muito menos que você come. Seu sistema imunológico dá conta. Uma coisa que muita gente não sabe, uma descoberta mais ou menos recente, nosso muco respiratório, todo mundo sabe que o muco pega as partículas do ar, né, e prende elas ali, para que não entrem direto no seu pulmão, para que tenha alguma proteção ali. Aquilo lá, quem cuida, não é o seu sistema imunológico. Quem cuida desse muco é uma população de vírus, que comem as bactérias. Quer dizer, comem no sentido de um vírus, né, ele injeta material genético nele. Então aquele muco está cheio de vírus especializados em atacar essas bactérias que vêm no ar. Então quem defende nosso sistema respiratório estão fracos é ali no Wagner e em mim também, que pegamos uma gripe... Alguns passam. A maior parte da gripe entra, na verdade, pelo olho, né? Porque você aperta a mão de alguém gripado. A mão Bom, nós estamos terminando esse papo aqui, eu vou direto para o ambulatório, fazer um exame geral. Eu quero agradecer demais a sua presença. Eu conversei com Mário César Cardoso de Pina, que eu vou voltar a chamar aqui só para saber mais dessas coisas. Eu fico muito assustado com essas coisas, mas enfim... Muito obrigado. Aliás, o Michael Crichton, que tem uns filmes assim, e livros, aliás, tem livros que falam muito disso, o Enigma de Andrômeda. Nossa, você já leu o Enigma de Andrômeda? Já li o Enigma de Andrômeda. As bactérias são importantes, esses livros pegam esse ponto importante. As bactérias, na verdade, é biólogo também, então quando ele fala também com conhecimento de causa. Conhecendo as coisas mais interessantes. Fantasia em cima. Muito obrigado, Mário. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.